stuck-up, snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuck-faced, dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat! No business born insecure junkyard motherfucker! You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com. Então, essa é a área de iluminação natural. Ideal para momentos especiais com entes queridos, boa comida, boa companhia. Foi feita com base nas suas fotos. Adorei o cabelo. Corte gratuito no salão para membros. Oh, meu Deus. Hilário. Ah, gostou dele? Dá pro gasto. Ele não vem com um apartamento. Mas há um bar e restaurante no condomínio só para moradores. Nós temos um histórico incrível de aparelhamentos românticos. Preciso avisar que essas casas estão vendendo assim, então não demore se estiver interessada. Oh, estou mais que interessada. Ocupação padrão em um contrato de no mínimo 6 meses. Estamos falando desse valor mais ou menos. Qual é a frequência dos pagamentos? São semanais. Sei. Um pouco mais do que o esperado. Sim. Existem opções. Conhece o nosso programa de influenciadores Prime? E eu tenho a nota? Não tem. Você precisa ter por volta de 4,5. 4,5. Chegando a 4,5, damos um desconto de 20%. 4,5. Isso mesmo. Estamos juntos mais uma vez para falar de uma série dentro do nosso projeto BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra, onde a gente faz divulgação de filmes, fala de séries, é um assunto mais geral, né, onde a gente aborda com muito mais liberdade, né, vários assuntos. Dessa vez, resolvemos falar de Black Mirror. Oba! E para isso, chamamos os nossos amigos Fábio Fernandes. Tudo bem, Fábio? Opa, tudo bem, Angélica? Tudo ótimo, meu querido. E também o Marcos Noriega. Tudo bom, Marcos? Tudo certo. Tudo Quer certo? dizer, não sei. Eu tô falando com vocês, mas eu quero saber qual é a nota de vocês primeiro, porque saber se isso vai melhorar o meu perfil ou não, né? A nota de 3 eu não quero nem papo. Olha, eu tenho uma péssima notícia então, porque eu já fiz um teste aí, minha nota deu 1,5, cara. Eu não entro em lugar nenhum. Simples assim. Olha, a minha deu 2,5. Dá pra eu alugar um caminhão. Opa! Maravilhoso, cara, maravilhoso. Muito bom. Então, como eu falei, né, a gente resolveu aproveitar, né, que a Netflix lançou recentemente a 3ª temporada de Black Mirror, né, uma temporada curtinha, né, apesar de curtinha, um pouco maior do que as temporadas normais, né, que são de 3 episódios somente, né, a Netflix ainda brindou a gente com 6 episódios. Na verdade, é que nem em outras séries da Netflix, né? Parece que são 12, e aí saíram 6 agora pra sair 6 no ano que vem, é isso, Marcos? Tá certinho, é isso mesmo. Isso, ele achou que a Netflix primeiro propôs a ele uma temporada de 12 episódios, e ele falou o seguinte, que não dava pra ele pular de 3 episódios, que é o normal de uma temporada, e ainda mais uma temporada de 3 episódios com hiato, inclusive, né? Para uma temporada de 12. Então ele falou o seguinte, olha, a gente divide esses 12 em 2 temporadas de 6, que é algo muito mais viável de eu ter o tempo certo para poder trabalhar esses episódios, os roteiros e tudo mais, e não cair a qualidade, porque ele achava que se fosse cada temporada tivesse 12 episódios, a qualidade provavelmente cairia, e acho que ele tem razão, né? Sim.
Sim. Aliás, está tendo uma discussão muito engraçada que eu não concordo. Eu acho que eu não concordo não com o que você falou agora, tá certo. Muita gente agora tá posando de hipster, posando de fã de Black Mirror desde criancinha e dizendo assim, não, porque não está ao nível da primeira e segunda temporada. Cara, podemos discutir com calma essa terceira temporada. Mas eu acho que faz parte, né, dessa coisa de você ampliar mesmo o número de episódios. E acho até que o Charlie Brooker não quer ficar mantendo a mesma fórmula, que eu acho muito saudável, né? Acho que os últimos episódios, né? Ele experimentou algumas temáticas e formatos diferentes nessa temporada. Outra coisa, ela tem uma pegada mais universal, porque principalmente a primeira temporada de Black Mirror é bem centrada em questões do Reino Unido, e essa como encomendada para Netflix, que passa sobretudo nos Estados Unidos, mas em outros locais do mundo também, ela tem uma pegada um pouco mais universal e fala de questões que não são apenas ligadas aos problemas sociais ali do Reino Unido, né? Exato. E acho que aí nesse sentido, acho que foi até mais bem sucedido que a primeira e a segunda, né? Sim. E a produção também, eu acho que o valor de produção cresceu visivelmente, houve um investimento aí. Você tem, por exemplo, a pessoa está comparando a qualidade dos episódios. Para mim, visualmente falando, nenhum episódio das duas temporadas anteriores se compara com o Nosedive, por exemplo. Sim, ou com o San Junipero, não sei, nesse do quarto, né? Então, como você estava falando realmente, né, tá tendo essa questão, muitas pessoas falam que mas está diferente, não tá legal, não dá para comparar com temporadas anteriores. Na verdade, eu acho que o produto ele tá bem interessante, ele tá atingindo o nervo, né, como estava atingindo anteriormente também, né. Claro, falando de Netflix, vai ter uma produção com mais grana envolvida, mas o mais importante que eu acho que dá pra gente considerar aqui é que a produção ela continua qualidade interessante, instigante, né? Provocando discussões, muitas conversas, que é isso que interessa no fundo, né? As pessoas ficam até meio assim de falar, né, sobre, né? Porque são episódios que te deixam com aquela sensação que é uma sensação conhecida de Black Mirror, né? Que é uma sensação de angústia, né, e tal, né? Não é ok, tu não termina felizão e tal, de boas, né? Fazendo GIF, né? Colocando na internet, né? Cara, não teve um episódio que eu não tivesse chorado nem um pouquinho. Variou a minha métrica de choro, entendeu? De eu derramar só umas lágrimas e de uns que eu chorei bravo porque o negócio não pegou legal mesmo não, viu? Sim, com certeza, meu querido. Mas então, vamos aproveitar aqui que a gente já tá comentando, né? E nos adentrar, né, aos episódios, né? Esse é um bate-papo bem formal, viu, gente? A gente não vai fazer um conteúdo mega filosófico e trazer... legal. Não, por favor, não. Ao contrário, tanto que a gente nem reassistiu, né? Eu pelo menos, eu fiz a maratona, terminei final de semana passado, aqui ninguém reassistiu absolutamente nada, são as nossas impressões, né? Então vamos comentar aqui. E começa, assim, pelo um episódio muito, mas muito interessante. Eu achei bem interessante, chamado Nosedive, né? Isso. Que seria mergulho de nariz, não é isso? Parece que quando saiu na semana passada, saiu com a tradução de perdedores. Agora, mas já mudaram de novo, porque ontem eu entrei lá, já acabei há 2 dias atrás a maratona, e botaram, meu Deus, eu não vou lembrar Queda agora. Queda livre, né? Queda livre, isso, obrigado, queda livre. Que eu acho que tem muita relação, né, com o mergulho de nariz, é como se fosse um avião em queda, né, e tal, né? E queda livre é fantástico, né? Direitinho o que acontece com ela, né? A gente pode falar spoiler aqui? Mas podemos, Porque não tem como não falar. Eu tava tentando falar pros alunos hoje, alguns alunos só tinham visto o Nosedive. Aí eu queria comentar os outros episódios, não podia falar nada. Eu percebi que se eu falar mais que 2 frases de cada um, eu tô entregando algum spoiler. Aí é foda nesse sentido, né? Exatamente. Não, em um episódio desse, eu acho que a gente tem que falar com spoilers, até porque como é que você vai considerar, né? E fazer as relações, né? Trazer as referências, né? Mas vamos assim, primeiramente, a só comentar. O episódio ele é dirigido pelo Joel Wright. Sim. Um cara que eu particularmente gosto, viu, gente? Eu acho que quem conhece um pouquinho de cinema conhece. É o cara do Orgulho e Preconceito, né? Ana Karenina também, não foi? Ana Karenina, Desejo de Reparação. Desejo de Reparação, nossa, mas sensacional, Sim. Adoro. Tem um filme também de ação muito legal chamado Hannah. Oh, né? yeah. E vamos esquecer que ele fez um Peter Pan horroroso. Que Peter Pan? Nenhum. Nem vi. Ah, tá. Nem sabia que existia esse filme.
Mas é uma coisa interessante, até porque esse diretor, até se falar de questões técnicas, de fotografia, você vê uma identidade do Joy Wright também. Eu acho que a fotografia do episódio, a gente vai falar, claro, daqui a pouquinho, e ela também traz até o próprio conteúdo perturbador, porque eu não sei se vocês perceberam, ela vai escurecendo. O filme começa muito claro e ele vai escurecendo conforme ela vai tomando esses tombos todos aí, né? Essa queda livre dela, né? Mas vamos comentar sobre o que se trata. O episódio tem interpretação da Bryce Dallas Howard, muito competente, eu gosto muito dessa atriz. Ela fez alguns filmes do Shyamalan, ela fez aquele filme A Vila, né, do Shyamalan. Aliás, tem uma atriz da Vila também no filme, viu? Sim, é aquela que faz o último episódio, não é isso? A que faz a caminhoneira. Ela é a caminhoneira. Não lembrava. Cherry Jones, ela faz uma senhora também no filme A Vila. Nesse mundo, que ele parece ser um mundo assim muito futurista, mas eu penso até que não, né? Os futuros em Black Mirror não parecem tão distantes, né? É verdade. Né? Nesse mundo aí, as pessoas elas são ranqueadas, né? Elas são classificadas. O nome dela é Lacey e ela está em franca ascensão nesse mundo onde todo mundo ganha nota, né? Você tem uma espécie de controle na retina, né? Que é ligado aos celulares, você consegue ver, né? Você não fica olhando necessariamente para a tela para poder ranquear, por exemplo, né? Você utiliza o celular como apoio, mas você consegue ranquear as pessoas. Ou seja, você aparece na tela para o espectador as notas, né? Ela é uma 4.3, né? Que é considerada uma nota média e tal, uma nota legal até. As pessoas do trabalho dela também. Tem alguns que têm notas mais baixas e eu acho que aí é interessante a gente colocar que tem um rapaz negro que aparece, a nota dele é baixa, não é? Então eles já colocam uma questão meio, né, comportamental aí, né? Por que o atendente, o lugar onde ela vai tomar café, tem uma nota baixa, né? O cara também que está sendo rejeitado tem nota baixa. E por aí vai, quer dizer que ela está tentando ascender nesse universo de notas e notas. E ela quer mudar de casa, ela mora com o irmão é um gamer, né? É um cara descolado, um gamer, e ele parece que ele é um 3 ponto algo, né? E aliás, só uma interrupção, esse ator, o James Norton, eu adoro ele é muito pouco conhecido no Brasil, mas ele tem uma série britânica chamada Grantchester, não sei se você já viu. Opa, não assisti ainda. Cara, essa série ela tá na Amazon Prime, e ela tá na segunda temporada, vai pra terceira agora, e é baseada numa série de livros de um padre anglicano que resolve assassinatos num distrito de Cambridge em 1950 e poucos. Olha, interessante. Mas é muito bacana. Ah, legal, porque assim, o James Norton, eu conheço de uma série britânica que eu gosto muito chamada Happy Valley, sabe? Que é uma série muito empoderadora e muito legal, já que é uma policial, uma coroa policial e tal, né? E os dramas e tal da cidade, familiares, muito interessantes. Então, mas como eu estava falando, aí ela mora com o irmão e ela quer residir, né? Ela quer vender essa casa e ela quer residir num outro lugar bem melhor, né? Onde inclusive ela vai encontrar a vendedora que faz lá uma espécie de captação da imagem dela com o homem, né, e tal, e ela fica encantada, é aquele universo de sonhos, né, aquele bairro que você fala, nossa, que lindo, maravilhoso, e o irmão é bem diferente dela, ele não tá tão preocupado, tão focado nessa questão das notas, né, tal, ele é muito mais sussa nesse sentido. E, cara, e lá vai nossa protagonista, né, e suas mazelas, né, ela é muito simpática, muito gentil, mas a gente percebe que o mundo dela é todo muito falso, né? Exemplo esse que, por exemplo, quando ela vai tomar café, né? Ela tira foto, né, do cafezinho, a mordida tem que estar perfeita, né? Pra poder botar aquela foto perfeita, vai no Instagram, um exemplo, né? E ela vai dar um gole no café, não tá bom o café, né? Depois que ela publicou, nossa, que poético, que linda, que foto maravilhosa. E é tudo muito falso, é tudo muito fake, né? Onde você está sendo classificado, né, o tempo todo, e cara, e as pessoas, como elas podem te classificar bem, elas podem te classificar muito mal, né, e de um momento para o outro. Putz. Ela vive no 7º círculo do inferno, basicamente, né, que é esse raio desse verniz social que a gente é obrigado a passar na cara todo dia, só que
Só que no caso no episódio do Black Mirror, porque a gente conhece o verniz social das pessoas convivendo, né? A gente conhece a pessoa, aí vai vendo as fofocas que as pessoas fazem uma da outra, a gente vai conhecendo o fulano, sabendo o que coletivamente pensam dele. Imagine você ter toda a fofoca relacionada com o verniz social numa tela, na hora que a pessoa vê você, ela já acessa a tela e vê isso. Isso é o inferno, basicamente é o inferno. Não tem outra descrição possível. É né? Verdade. Quantos likes você tem, se você é uma pessoa influente na internet ou não, né? Isso daí é trágico, né, e tal. Mas bom, mais pra frente eu vou comentar. Eu acho que a gente faz isso até sem a necessidade de um aplicativo, de um software, né, ou de um smartphone, né. A gente faz isso diariamente. Mas assim, essa personagem, ela vai tentar comprar essa casa. Isso é importante pro plot, né. E ela descobre que ela não tem condições, ela não tem o suficiente para alugar, né, essa casa. Só que a corretora fala para ela assim, olha, você... se por acaso você conseguir aumentar, né, o seu ranking, por enquanto o que ela tem não é suficiente, né, mas as pessoas que são bem ranqueadas, elas têm desconto, né, e várias facilidades nesse mundo. Então ela fala assim, olha, eu consigo 20% de desconto para você se você conseguir aumentar a sua nota. E ela fala, ok, eu vou tentar, né. Ela trabalha num local assim, num escritório, e ela tem um bichinho, né, um bichinho antigo, que ela tá olhando assim, ela vê você acompanha na tela, ela vê uma vida de sucesso, né, e tal, de muitas alegrias, né, isso daí é muito, né, bizarro, das pessoas, somente de uma amiga dela de infância, que a gente vem descobrir depois, e essa amiga, ela dá um like numa das fotos dela, né, ela ranqueia muito bem a foto de um bichinho, que é um bichinho da infância dela, que elas tiveram uma infância em comum, mas essa amiga vai retomar contato com ela, vai ser todo aquele encantamento, as pessoas ficam gritando muito, aliás é uma coisa muito irritante, né, que essas ficam o tempo todo gritando assim, né, bem desagradável, não é uma relação natural, né, os diálogos que as pessoas têm entre si, até porque elas têm medo de receber notas baixas. Aí ela começa a praticar lá, fazer uma comida super chique, a amiga entra em contato com ela, a convida para o casamento, para ela ser uma das madrinhas, para ela discursar no casamento, e aí então ela fala assim, olha, ok, eu vou tentar, ela vai para um personal internet, né, um personal rede social, é um guru, né, que vai explicar para ela como é que ela pode subir um pouco mais essa nota, né, Fábio? Sim. Ela dá o cara fala, olha, você demoraria não sei quanto tempo, mas ela precisa disso daí pra ontem, porque ela quer alugar essa casa, né, o mais rápido possível. Mas o cara inclusive é muito competente, porque ele chega pra ela dizer assim, tudo bem, dá pra fazer, mas toma cuidado porque isso pode dar um efeito negativo, as pessoas pode dar o rebote, as pessoas vão sentir que você não tá sendo muito verdadeira. Exatamente, não pode ser uma coisa muito forçada, né? E a gente sente nela, assim, que as coisas não são exatamente muito naturais, né? Então, até a questão da rejeição, ela não sabe lidar com isso daí. O cara que todos estão rejeitando lá no trabalho dela, ele oferece um smoothie, né, pra ela, super gentil, mas ela fica meio assim, né, e tal, e as pessoas falam, nós não estamos falando com ele, né? É aquele comportamento de manada, né? Nós não estamos falando com ele, porque ele terminou, ele rompeu com o namorado, mas nós estamos do lado do namorado dele, né? E você se sente meio obrigado, né, a tomar essa mesma decisão, também não falar com a pessoa. E a questão do casamento também é interessante, porque cometeu uma loucura, né, vai dar entrada para poder pegar essa casa, alugar essa casa. E, cara, a partir dali, tudo que ela vai fazer, vai treinar pro discurso e tal, para poder tentar ir para esse casamento, porque ela acha que ela vai ser muito bem ranqueada lá, porque as pessoas que estarão presentes lá, elas todas têm notas muito altas, né? É uma espécie de elite, muito diferente de hoje, não tem nada assim, entendeu? É um mundo muito bizarro, assim, é paralelo, né? Até parece, né, gente, né? Isso daí existe de uma maneira bem cruel, né? Mas assim, aí vai ter a trajetória dela, ela vai, tentar pegar primeiramente o avião, aí vai descobrir que o voo foi cancelado, vai se estressar no aeroporto, a atendente não vai gostar do tom de voz dela, vai chamar o segurança, que vai informar para ela que ela vai ser punida, vai perder então um ponto, e a partir daí então qualquer dano que ela sofra, qualquer nota negativa, vai ter duplo dano, né? Double damage, não é isso? Isso aí. E tal, ou seja, qualquer negatividade ali vai ser muito pior, né? E ela totalmente desesperada, ela vai alugar um veículo, o veículo é um veículo antigo, ela não tem muita
intimidade, até porque é como assim, você chegar lá, você não tem direito nem de pegar, nem pagando, né? Não importa se tu tenha dinheiro, um veículo decente. E ela vai descobrir que não tem nem como recarregar esse veículo, porque são todos veículos alimentados por bateria, né? Aliás, nesse sentido eu achei bem interessante o episódio. Eu queria que fosse assim, né? Não tivesse mais essa dependência da gasolina hoje em dia. Mas então, aí ela não tem um adaptador e não vai conseguir carregar o carro para poder sair, vai acabar aceitando carona com uma mulher caminhoneira, que ela, veja bem, não quer pegar essa carona porque ela olha a nota da mulher e vê que ela é tipo 1.3, entendeu? E ela tá numa situação tão difícil, nesse momento ela ainda continua, né, fazendo essa avaliação, né? Eu não vou me aproximar dessa pessoa, a pessoa oferecendo ajuda. Ela falou, não, suba, por favor, né? Eu sei que você tá olhando a minha nota, mas suba. E elas vão conversando, essa senhora vai falar o passado dela, vai falar questões, por exemplo, do esposo que teve com câncer, vai comentar que ela também antigamente tinha uma nota muito boa, mas quando ela viu que, por questões de avaliação, o marido dela não pôde ser atendido, ter um atendimento melhor, ou uma droga experimental que pudesse salvá-lo, ela joga tudo pro alto, depois que o marido morre, resolve falar tudo que quer, né? Ela não quer mais mentir. E aí ela começa, claro, só a receber avaliações negativas até se transformar numa pária, né, entre aspas, né, com um subemprego também, entre aspas, e, sabe, elas vão compartilhando ali experiências. Até que a protagonista, ela acaba tendo que deixada mais pra frente, depois que essa senhora vai para outro lugar, né? E ela pega uma carona com o pessoal que faz cosplay e tal, de uma série assim, de sci-fi, né? Uma coisa assim. E acaba descobrindo que a amiga soube que a nota dela estava baixa, já estava tipo em 2 ponto algo. E a amiga já tá falando para ela, não venha pra cá, né? Não queremos você aqui. E ela fala, não, mas eu quero ir, né? E a amiga inclusive fala para uma coisa interessante, fala assim, olha, que ela fala assim, pô, quer dizer que você só queria a minha presença se eu fosse 4.3? Aí a amiga fala, não seja cínica, você também só queria vir pra cá porque a minha nota é alta e as pessoas que estão aqui também têm uma nota alta. Então a amiga também joga na cara dela, né? Porque ela não é tão vítima dessa situação. Ela também pratica a mesma espécie de preconceito, né? Que as pessoas estão praticando. E aí ela vai tentar pegar carona, aí acaba sendo expulsa porque ela acaba se invocando porque conversou com a amiga e fala que a série era uma merda, e o pessoal do cosplay manda ela embora. Não manda embora e fazem baixar mais o ranking dela, né? Todo mundo faz um barulhinho quando a pessoa recebe uma nota negativa, né? Aí ela é expulsa, aí ela arruma ali um triciclo motorizado, vai feito uma maluca, toma um banho lá de lama, porque ela cai, coitada, né? Próximo lá ao casamento. Vira pastelão o episódio já no final, né? Vira um pastelão sim, né? São atos de desespero, né? E é daí que eu tô falando que, por exemplo, a fotografia ela vai mudando, né? Vai escurecendo. Claro, tem a noite, mas a fotografia perde aquele filtro também, né? Que ela tem que dar uma certa ar de sonho, né? E tal, até pela brancura do ambiente, né? E aí ela vai... se troca, né? Chega no casamento, consegue se infiltrar lá no casamento, coloca a roupa de dama, de companhia dela lá, sei lá, e ela vai lá, toma o microfone e vai dar o discurso. O casamento é aquele casamento cheio de pessoas brancas, de classe média alta, né? Todo mundo dando os gritinhos irritantes pra caramba, né? E ela vai pegar o microfone e começa a discursar, começa a falar e percebe que vão tentar tirar o microfone dela, ela começa a falar verdades, inclusive, né? Sobre o relacionamento dela, que não era um relacionamento verdadeiro com a amiga, né? Que elas tinham conversado anteriormente, parece que foi um idílio, né? O discurso dela evocava isso, né? Falava, nossa, que maravilha, você sempre me apoiou, você segurava meus cabelos quando eu passava mal, quando eu vomitava e tal, e na verdade era tudo fake, né? Também, né? O relacionamento delas. E ela fala assim, você ficou com o meu namorado e você acabou com a minha vida. E, nossa, por aí daí vai, cara. Ela vai chegar um ponto que ela vai pegar uma faca, né? Pra tentar furar alguém. Cara, a Bryce Dallas Howard tá
cara, ela tá maravilhosa nesse episódio. A pessoa pode até falar que não gosta do episódio, mas não pode falar que não gostou da Bryce Dallas Howard, porque ela tá genial. E, cara, ela acaba sendo presa, né? Você vê que ela até tenta depois, né, reparar isso daí de algum jeito, falando, nossa, eu te amo, eu amo essa merda, né? Ela fala uma coisa maravilhosa, eu amo esta merda dessa festa, negócio assim. Aí você vê que depois ela já tá na cadeia, né? Foi presa. E eu acho que aí que o episódio é interessante como ele aborda isso daí, né? Com essas cenas. Você vê que ela tá presa e tem um outro cara numa outra cela e eles começam a se encarar, né? Ela tira aquele vestido todo sujo, fica lá de sutiã e ela pergunta pra ele assim, o que é que você está me regulando? E ele fala assim, eu não gostei do seu sutiã. Aí ela fala, você vá pra merda, eu também não gostei da sua cara. Ah, seu olho é feio, seu narigudo, sua, sei lá. E começa ofensas, mas são ofensas cara a cara e pessoais, né? E tal, não é você não tá ranqueando a pessoa negativamente, você tá falando na cara, né? E isso eu achei bem interessante também, como o episódio termina, né? Com esse monte de ofensas, né? São anos ali de agressividade reprimida pra você ficar bonito na foto e ser aceito por todo mundo. Aí quando ela viu que não ia ganhar mais nada com isso, pelo contrário, só perdeu, ela falou, agora eu posso relaxar e botar um pouco da minha agressividade pra fora, né? E isso é bom também a gente poder fazer isso, inclusive, né? É libertador. Não, e ela liga o foda-se literalmente, né? A última coisa do episódio, os dois gritando ao mesmo tempo, fuck you! É catártico o negócio, pra todos nós, né? Sim. Eu vou te falar, isso aí foi bom nesse momento que eu tava numa angústia desgraçada com esse episódio, viu? Quando eles começaram a xingar, quase que eu xinguei junto. Não, mas eu também, cara. Eu acho que é o seguinte, o legal é que o começo e o fim me angustiaram. O começo é o que a Angélica falou. Esse filtro muito claro, essa coisa cor-de-rosa, eu comecei a ficar nervoso. Sim. Eu já saquei que, como você falou muito bem, aquilo ali já é o sétimo ciclo do inferno desde o começo. E eu falei, isso é muito merda, cara. Não tem. Olha, as poucas pessoas negras que tem também são maquiadinhas, entendeu? São quase branquinhas, entendeu? É um paraíso das Barbies e dos Kens que nossa, mas eu me senti desesperado. O fuck you no final como você falou, é uma válvula de escape. Mas também me deixou angustiado porque eu falei, cara, realmente a vida dela acabou. Não importa o que a gente pensa, o que a gente acredita ou não dessa sociedade. Ela acreditava nisso, ela ajudou a se colocar lá embaixo, né? Cair de queda livre, né? Mas é isso, acabou, dali não vai pra lugar mais nenhum, ela vai ficar presa pro resto da vida se bobear, né? Sim. Sensacional. E as questões óbvias, né? Porque, não sei, né, a relação de vocês. O Marcos eu sei mais ou menos, porque afinal o Marcos é meu namorado, né? Então eu sei como é que é. Isso aí é a Justin Bieberização do ser humano. Mas é assim, porque a gente que tem conteúdo na internet, a gente tem que tentar promover esse conteúdo, né? E a gente, claro, a gente vê inclusive como é que funciona, né, pra você fazer bem, pra dar certo, e como é que, né, que não funciona. De certa maneira, você ir contra a corrente de pensamentos ou de desafinar o coro dos contentes, você vai ser sempre o chato da situação, aí você não consegue agregar, né, com as pessoas. Isso daí é menos like, né, é menos retweet, né, e tal. Pô, tem dia que eu dou bom dia, eu deixei de dar bom dia por causa disso. Eu dou bom dia, eu tomo 3 unfollow. Então, eu comecei a repensar meus bom dia, porque eu falo, puta, mas como é que eu vou divulgar cinema alternativo se a pessoa já me dá unfollow, né? Então, é claro que a gente que lida muito com a internet, a gente acaba nos vendo em algumas atitudes. E a gente acessa a rede, a gente acessa o Facebook, a gente acessa o Twitter, né? E fora, se você tirar a internet disso daí, a questão de ranqueamento, ela existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? Sim. E tal, né? Então é claro que as pessoas sempre vão tentar agregar com quem possa trazer algum benefício, e por aí vai, né? Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, um morador de rua, a gente olha pra ele vendo o nome 0 escrito na testa dele, não é na tela do computador, né? Ou pessoa que a gente sinta que ela não tem nenhuma vantagem a nos oferecer, a gente pode acabar também olhando e vendo um grande 0 na testa, enquanto que... A não ser que seja o mendigo gato, né? Se for o mendigo gato de Curitiba, aí você consegue... Você entende? Isso, aí, até exato. Isso daí dá pra distorcer.
E tem essa coisa do cidadão de segunda classe, né? Quanto menos posses você tem, quanto menos inserção social você tem, você praticamente vai tendo um número cada vez menor, né? Na sua camiseta ou tatuado em você. Enquanto que tem os super cretinos que eu chamo, né? Citar os Justin Bieber e no Brasil os Danilo Gentili da vida, que tem um cartaz nas redes sociais inacreditável. Né? E a gente sabe que são praticamente super-heróis da cretinice. Porra, adorei o termo, cara, mas é exatamente como eu tava lembrando, tava conversando ontem com os amigos sobre esses youtubers mais novos que estão surgindo agora, que é isso, né? Os caras não tem nada a oferecer pra ninguém. Aí parece que teve uns 2, 3 escândalos entre aspas, tretas recentes, assim, aí um deles falou, cara, a gente faz entretenimento não é pra educar, é pra entreter, o cara é uma besta, o cara é um idiota. Né? Eles querem bater no peito e dizer, eu sou ignorante sim, eu uso cachemir, eu voto no Dória, né? Essas coisas assim mínimas, né? Tá até difícil da gente conseguir conversar com alguém sobre isso daí, sem a gente tomar na cara algum aí de esquerda e tal, né? Não, petralha, mas assim, mas é engraçado que mesmo assim, independente de eu ser petralha ou não, e vou logo avisando, eu não sou petralha, eu sou marxista, eu assumo isso, eu não quero ficar fazendo discurso onde eu vou, não, mas tem coisas que para mim são inegáveis, são fatos inegáveis. A maioria desses candidatos e pessoas da direita que se elegeram, elas têm um discurso de coluna social, que é uma das mais altas formas de ranqueamento que existe de uma pessoa. Uhum. Né? E aí as pessoas realmente, você vê que elas não, em nenhum momento, elas querem sair da posição dela. Eu falei do Dória, não foi por acaso. Eu não quero aqui fazer uma campanha contra o Dória, mas porque eu queria lembrar daquele episódio do pastel e do café. Do caldo de cana. Ele vai tomar o cafezinho, ele faz uma cara que você pode até dizer, não, mas aquilo ali foi por acaso, tal. Ok, mas ele pediu pra tirar isso da web, ele pediu pra falar isso, porque ele ficou incomodado, porque ele não pode aparecer... no filme dele, né, claro, né. Ele não pode aparecer mal, porque ele tem que estar sempre sorridente. Então, né, aí, essa é uma questão que tá, como você falou, Angélica, isso tá permeando a nossa sociedade, não é de hoje. E nas redes sociais, isso só aumenta. Eu tava lembrando de uma coisa agora, que é algumas pessoas chamam assim de angústia do like. Que é essa coisa de você fazer um textão no Facebook, joga ali, e toda hora tu volta lá pra ver se alguém deu like, cara. E o pior não é nem isso, o pior é quando a expectativa que você gera em torno de, sei lá, teu namorado, tua namorada, de repente não te deu like. Vai falar assim, como assim não me deu like? Né? E aí, capaz até de terminar o namoro porque não deu like. Mas não duvido. Eu comecei a ficar incomodado com uma namorada, e aí eu vou ter que admitir que eu sou meio idiota nesse sentido, porque aconteceu, eu não vou ficar entrando em detalhes pra pessoa não vestir a carapuça, mas assim, aconteceu um incidente, eu comecei a fazer uma espécie de fludagem, né? Pra quem não sabe, você inundar minha timeline de menções a um determinado músico. E aí, cara, dias depois eu soube por ela que ela tinha me dado um follow. Ela falou, tava muito chato, cara, você fludando ali a timeline. Aí eu fiquei incomodadíssimo com isso, e depois eu me toquei que eu tava sendo um idiota, e aí fiquei incomodado porque eu tinha ficado incomodado. Falei, caramba, que angústia de merda esse mundo digital. É muito complicado isso daí também pra mim, né? Eu sei que tem relação com o que o episódio mostra, gente, porque assim, eu aqui na minha cidade, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, eu sou nascida e crescida aqui, né? Mas é assim, claro, você conhece a pessoa, você passou a juventude, talvez vocês não tenham conversado nada sobre política nunca, entendeu? Então uma parte dos meus amigos, eles são absolutamente muito diferentes de mim. Então, tipo assim, eu não dou nem bloco. Pra eu dar um bloco, tem que ser uma coisa muito chata, muito séria. Mas eu dou um follow em todo mundo, assim, eu deixo de seguir o feed da pessoa, né? Pra não, sabe, só vai passar o tempo todo colocando coisa que não tem nada a ver, às vezes você não tá afim de ver a tua timeline com um monte de bobagem, né? Tanto que eu tenho 2 Facebooks. Eu tenho um Facebook que eu trabalho mais por causa do blog, pra fazer a divulgação, e eu tenho um Facebook que eu chamo de Facebook do horror, entendeu? Onde tá todo mundo assinado lá, e é uma loucura aquele Facebook lá, né? Que só entro lá só uma parte pra me divertir, ou pra saber se eles estão vivos. Pelo menos, né? Se tá tudo bem e tal, né? Se eles estão escrevendo é porque devem estar com saúde, né? Espero eu, né? Mas é muito complicado. E vamos colocar uma situação hipotética aqui que é muito recente. Eu não sei nem se eu posso falar, mas aí não vou mencionar nomes nem nada. Mas tem um caso até muito recente aí, de uma pessoa que ela caiu em desgraça,
né, na internet aí por causa de alguns tweets, né? Não vou falar de quê, sobre o que é, mas é uma pessoa assim que todo mundo queria ter participando do seu podcast. Exemplo, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito interessante, intrigante, muitos seguidores, uma pessoa que tem uma certa influência na internet, e calhou dessa pessoa cair em desgraça na internet. O que acontece? Todas as pessoas que tiveram contato, colocaram essa pessoa em ostracismo, né? Ela não tá mais participando, ela não aparece mais na rede, e tá uma coisa muito séria. Cobraram de todos, assim, que conhecem essa pessoa, uma postura sobre o assunto. Então, a internet é isso também, né? Às vezes, você tem que ter uma postura e você fala assim, não, eu sou contra isso e tal. Às vezes é complicado até você falar sobre o assunto sem você tá praticando um crime, né? Porque dependendo do que você tá falando na internet, você não pode escrever o que você quer, você não pode acusar alguém dessa maneira. Mas assim, é super complicado, porque isso daí atinge todo mundo. E você é cobrado. Você vai ter que colocar o dedo e falar alguma coisa. E cara, isso é muito problemático. O pessoal chama esse Facebook, é o tribunal do Facebook, né? Que você tá sob o julgo de muitas pessoas, né? Dependendo do que você escrever, dependendo do que alguém escrever sobre você, você tá fudido. É simples, você tá fudido. Então a internet é isso, esse ranqueamento ele existe. Não é no aplicativo, né? Mas ele existe. A China mesmo, tô colocando aí que eles vão começar a utilizar espécie de ranqueamento também para poder ajudar as pessoas ou desfavorecer outras. Isso daí não tá tão distante assim da nossa realidade. Isso daí já existe, tem alguns aplicativos aí que tá para sair, por sinal. Esqueci até o nome do aplicativo, eu posso até falar para vocês aqui. Tô até acessando. Porque isso é uma coisa muito controversa com aplicativos que ficam ranqueando as pessoas. Quer ver, ó? Então, isso aí que a Angélica falou é um negócio que é muito pertinente, porque houve uma época que teve aquela polêmica com aplicativos que ranqueavam o seu desempenho sexual, não é isso? Aplicativos que ranqueavam você pela sua beleza física e outros absurdos. Isso causou uma polêmica na época, né? Foi um negócio que todo mundo chegou à conclusão que era uma péssima ideia, mas imagina se a ideia vinga. É impossível ter um aplicativo que ranqueie as pessoas? Não. Tem um aplicativo chamado People, não é People, é People, é P2SPLE, que é um aplicativo que tá para ser lançado por duas mulheres, a Nicole McCloud e a Julia Cordray, que elas querem lançar esse aplicativo agora em novembro. Parece que a início ele era para poder ranquear babás, entendeu? Que elas estavam tendo problema com isso daí, mas isso daí tá ranqueando pessoas, né? E teve uma polêmica em relação a isso daí, né? Por causa que você ficar ranqueando as pessoas e tal, é muito problemático, né? Isso daí Fora que assim, quem é que tem o direito de ranquear e quem é que vai ranquear os ranqueadores? Isso também é muito importante, né? Sim, mas aqui não ia detalhar, a questão é que a gente é ranqueado diariamente, entendeu? Tipo, eu posso ranquear minha empregada, mas ela vai poder me ranquear também? Se teu sapato estiver furado, você vai ser ranqueado. Se você é pobre e não pode participar de algum evento, nunca, porque tu não tem grana, tu já foi ranqueado. Então, de boa. Tá aí. Na prefeitura, eu trabalhei na prefeitura de Santos, muitos anos, né? E também queriam implantar ali um projeto em que você recebia uma nota dada pelos seus chefes, pela equipe técnica da escola em que você trabalhava, mas você não podia ranquear os seus chefes. E aí é claro que o pessoal, né, ameaçou pegar as fichas de ranqueamento e fazer o pessoal comer. O que eu achei uma medida muito boa, inclusive, muito certa, né? Absurdo, né? Imagina, seu chefe pode te ranquear, sendo que ele é um funcionário público igual você, também fez concurso que nem você, ou às vezes não, às vezes é indicado, e você não pode ranqueá-lo. Então você imagine, né, as pessoas, assim, o quanto essa coisa de você ser chefe costuma contribuir para você ser uma pessoa boa, respeitosa, empática com todo mundo. Imagine esse pessoal podendo te ranquear ao bel prazer deles, né? E detalhe, isso ia influir no seu salário também. Interessante, então, né? A gente acaba fazendo essas comparações mesmo, né? Não tem jeito, né, cara? É absurdo. Mas aí, no geral, vocês gostaram do episódio? Acharam ele interessante, tá? Eu achei bem intrigante, interessante e cara, tão verdadeiro, assim, sabe? Interessante isso daí que parecem coisas impossíveis, mas não são, né?
tal, já porque elas já estão acontecendo. Eu acho que Black Mirror tem isso, né? Ele fala sobre coisas que já estão acontecendo, de certa maneira, né? Parece, assim, uma distopia, mas não é, né? Ou então tá mostrando que distopia que a gente já vive nesse momento, né? De algum jeito. A gente vive num... acho que a boa ficção científica, de modo geral, ela fala muito mais do presente do que do futuro mesmo, né? Então quando fala dessas questões aí de futuro próximo, que é claro que tem uns elementos aí como carro elétrico, né? Algumas coisas muito específicas que dão a entender que não é agora, daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos. Mas essa que você falou, o sistema de ranqueamento a gente já faz há muito tempo. Chama-se meritocracia. A meritocracia como a gente entende hoje, né? E isso é o pesadelo, né? Perfeito, concordo. É muito complicado. Que não existe, né? Tá mais do que provado, né? Meritocracia não existe, pô. As pessoas não têm direitos iguais, né? As chances iguais, como é que vai existir, porra? Aquela questão do cara que tem um quadrinho ótimo, uma página de quadrinhos, tá circulando há um tempão. Outro dia, essa semana, botaram de novo no Facebook, compartilharam, que eu acho que é a gente do Black Mirror, que são, assim, uma história paralela de uma moça e um rapaz. O rapaz teve uma infância muito bonita, muito feliz, com os pais podiam dar tudo pra ele, se preocuparam dele conseguir estudar nas melhores escolas. E os pais da menina também eram muito preocupados com ela, mas cada um tinha 2 empregos. Volta e meia eles ficavam doentes e aí era complicado. A menina só pôde ter o que foi possível dar pra ela, que não era muito. Ela fez faculdade, mas faz uma faculdade que ela teve que pagar mais, que ela não teve muitas oportunidades. E aí chegou um certo momento da vida dela, ela teve que dar um tempo, trancar a faculdade. E o cara não só conseguiu um emprego, como lá dentro aí a meritocracia, entre aspas, né? O cara... Chega um amigo do pai dele e fala, não, olha, eu vim falar muito bem de você, não, vou te indicar aqui pra um outro trabalho. Aí passa mais alguns anos, o cara tá numa puta festa chique do caralho, começa do casamento da menina, e a menina da outra história em quadrinhos, ela tá de garçonete na festa, servindo os salgadinhos. E aí o cara, ela vai entregar o salgadinho pra ele, eles não se conhecem, mas aí o trocadilho pra gente fica óbvio, né? O cara vira, tá bebendo champanhe, pega o salgadinho dela sem olhar pra cara dela, porque ela é invisível pra ele, e diz assim, nunca ninguém me deu nada de bandeja nessa vida. Aí ela olha com aquela cara assim de, ai meu Deus. E acaba o quadrinho aí. É ótimo esse quadrinho, eu lembro dele, é muito interessante mesmo. Sabe, isso é meritocracia. O cara teve todas as oportunidades do mundo pra ele por causa de várias coisas. É branco, loiro, a família tinha conhecidos, tinha contatos, e a garota não, entendeu? E a garota talvez fosse mais inteligente que ele. E aí? O que isso nos diz a respeito do nosso mundo hoje? Eu, quando vi esse episódio, eu fiquei muito, muito incomodado. Muito. E acho que foi por causa disso também, saber que isso já existe hoje. Com certeza. Existe de todas as maneiras. Eu ainda digo mais, existe no mundo da dita podosfera, existe na blogosfera. Basicamente... A exclusão social... que acontece de várias maneiras e em vários níveis, ela é uma realidade. Esse episódio não faz nada do que fazer uma extrapolação de uma realidade que a gente já vive e só mudou um pouco os métodos de qualificação e, na verdade, exclusão das pessoas, porque um método de pontuação e de qualificação ou um mérito, ou uma classificação meritocrática, na verdade é uma ferramenta de exclusão. Isso sim, ela já existe, já é usada largamente, apenas aí você tem acesso ao funcionamento dela numa tela a hora que você quiser para todo mundo, mas ela já está funcionando maravilhosamente bem, está bem azeitada, inclusive, cada dia mais. Uhum. A última consideração assim é que falamos tanto sobre essa problemática e fazendo esse link com a nossa realidade dentro das redes sociais, e a gente está meio que caminhando para essa realidade que esse episódio aponta, né? E como é que a gente desconstrói isso? Tem como? Até porque o criador, ele mesmo falou que ele não está interessado, ele não fez a série para as pessoas ficarem horrorizadas com a tecnologia e abandonarem o uso dela. Claro, é para ele entender como é que o lado pior do ser humano também está aparecendo, né? A tecnologia também está sendo interface para o que o ser humano tem de pior. Então precisa prestar atenção nisso para que a tecnologia não sirva para ampliar a capacidade maligna do que o ser humano tem de pior e que também interage com as novos gadgets, com as possibilidades de troca de informação em tempo real. O episódio também, acho que ele aponta um pouco também como é que a gente desconstrói isso. É um pouco cagando e andando para as notas que o verniz social te dá, tentando
viver a sua vida sem estar... Porque você pede também, na verdade esse jogo na qual essa personagem entrou, esse jogo cruel e no qual ela percebeu que ela só tem a perder, ela acabou aceitando esse jogo, ela acabou querendo jogá-lo, e como ela era uma jogadora que começou em desvantagem, ela claro perdeu, né? Sim, claro. A meritocracia aí, né? Muito bem. Então, eu acho que também é uma reflexão pra gente, né? A gente perceber assim, vamos tentar talvez não entrar nesse jogo cruel e no qual a gente já começa com desvantagem, né? Vamos ver se a gente traz o jogo para um campo mais igualitário, mais humano, para ele não se tornar essa coisa horrorosa que o episódio mostra, né? Que até de tirar o sono. Eu acho legal o que você falou, Marcos. E antes da gente encerrar aqui, eu queria só comentar, viu? Porque, assim, a gente lida com cinema alternativo, né? E a gente já tratou o material que eu vou citar, né? No É o País, quem recomendou essa reportagem foi a nossa amiga Nilda, né? O Carinque no Twitter, né? Ela falou que o Charlie Brooker, ele fez deu uma entrevista e ele comentou sobre uma obra que a gente já falou aqui, que é o La Cabina, do Antônio Mercero, né? Não sei se o Fábio conhece esse média-metragem. Não, eu vi essa entrevista também e fiquei muito afim de ver, mas não vi até agora. Tá no YouTube, Fábio. Esse daí é um curta premiadíssimo e tal, e é espanhol, sabe? Okay. E o cara, ele é sensacional, já falecido. E ele é muito intrigante, que é a história de um homem que ele entra numa cabine telefônica e fica preso na cabine telefônica. Eu só não vou lhe contar assim, o desfecho, porque é uma surpresa muito boa, entendeu? E ele é muito curtinho. É um curta, se eu não me engano, dos anos 70, né, Marcos? E é bem época, assim, de ditadura e tal. E ele faz aquela sacada da ditadura e tal. E do silenciamento do cidadão. E os caras não pegaram essa daí, entendeu? Ele passou pelo filtro, né? Nossa, e ele é muito premiado, é muito legal. Procure aí lá a cabina, que o Charlie Parker fala que um dia, quando tinha 13 anos, estava em casa... Tava doente, não foi pra escola e passou na BBC lá a cabine, ele ficou desesperado, entendeu? Então ele falou que as referências dele é Twilight Zone, esse curta lá, cabina e tal. Olha só como é que, né, tu vai construindo esse olhar, né? Que é um olhar que, respondendo a tua pergunta, Marcos, é um olhar onde eu acredito que a subversão, né, nesse ponto eu concordo com nossos amigos lá do Anticast, eu escutei o podcast, a subversão talvez seja a liberdade nesse sentido, é você compreender a máquina, né, como eles falaram, e você sair fora, né, você agir do jeito que você acha correto, né, você não querer se adequar e se encaixar, né, como um Lego, né, direitinho. O Charlie Brooker, ele já tinha feito uma brincadeira com essa coisa também de sucesso, visibilidade na mídia, com aquele Dead Set, né? Aquela série dos zumbis, do apocalipse zumbi, né? A Big Brother, né, Fábio? Já viu o Dead Set? Cara, não, hoje eu vou ficar devendo pra vocês. Eu também já ouvi falar em Dead Set, eu tô doido pra assistir, não encontro lugar Fábio. Pra ver essa série. É cruel, mas tu ri, porque imagina só um mundo apocalipse zumbi chegou e tu está numa bosta no Big Brother, achando que você está lá, né, naquele joguete do Big Brother e tal, e o mundo acabou, maluco. É muito foda, é muito foda. Bom, eu tenho um plano. Tá? Fazer uns bicos. Pra quem? Pra, tipo, sei lá, é um aplicativo. Tá? Bom, eu usei ele no mundo inteiro quando a minha grana acabou, então... Legal, isso aqui é interessante. Precisa-se de aventureiros. Isso parece bem a sua praia. Tá bom. 4 símbolos de Libra. Paga bem, isso é bom. É meio fora da cidade. É algum tipo de teste para uma empresa chamada Saitogamio? Saitogamio, é. Eles são enormes. Bom, são muito grandes. Sério? Jogos de terror. Você já ouviu falar do... é um desses, Harlequin Shadow. Harlequin Shadow, sim, já. Eu jogava no porão do meu amigo, David Ludwig, quando a gente tava na 7ª série. Esse é o Shou Saito, a empresa dele. Ele é tipo um gênio, super recluso. E parece que eles têm um projeto novo. Muita grana envolvida, revolucionário, mas ninguém sabe nada a respeito. Bom, talvez se eu fizer tudo direitinho, eu te consigo uma exclusiva com um show. Seria show. Você devia tirar uma foto. Foto do quê? É sério, se conseguir uma foto
Do que quer que eles estejam fazendo vale muito mais grana do que 4 símbolos de Libra. Mas vamos falar do próximo episódio, então. O próximo episódio é chamado Playtest. Teste de jogo mesmo. Versão de testes, Fábio. Versão de testes, isso, obrigado. Versão de testes. Eu consegui porque eu estou aqui com o Netflix aberto, Fábio, que absurdo. Nesse episódio, que é dirigido pelo Dan Trachtenberg, tá? Eu não posso estar pronunciando o nome dele incorretamente, você desculpe, por favor. Interessante é que esse diretor, ele dirige Rua Cloverfield 10. Que é um filme que o pessoal gostou pra caramba, entendeu? Com pouquíssimos atores em cena. Eu tenho um carinho também por filmes com poucas pessoas em cena, eu gosto disso, né? Que eu acho que a atuação, ela fica muito power nisso. Quem não assistiu o Rua Cloverfield, tem o John Goodman e a Felicity Hoffman que estão nesse filme. É bem bacana, viu? Esse segmento, então, que é dirigido por ele, vai ter o personagem ali, que ele é interpretado pelo Wyatt Russell. Né? Filho do Kurt Russell, né? Ele é filho do Kurt Russell? Se eu não me engano. É, filho do Kurt Russell da Gold Hall, acabei de checar aqui. Olha só, eu conheço a filha, né, e tal, que ela é ótima, por sinal, não conheci o filho, não. Pô, legal. Tô vendo aqui o que ele andou fazendo Anjos da Lei 2, Cowboys e Aliens, que não são filmes muito ok, né? Jovens cada vez mais loucos, algo assim. E Somos o que Somos, né? Que esse Somos o que Somos parece que ele é um filme de terror. Tá até na minha lista, viu, gente, pra assistir. Legal. Então, esse rapaz, ele interpreta um menino que você vê que ele... É Cooper o nome dele, o personagem dele. Ele, um belo dia, ele resolve sair de casa, né? Você vê que ele vai lá, ele prepara a mochilinha dele, no amanhecer do dia, né? Dia mal amanheceu, ele vai embora. E ele resolve, correr o mundo. Fazer mochilão, legal, né? Ele faz um mochilão, exatamente. Ele vai para um monte de locais no mundo inteiro, resolve tirar, sei lá, um ano sabático. Tem um problema dele de relacionamento com a mãe dele, né? Você vê que ela fica tentando se comunicar com ele nunca responde as chamadas dela, né? A mãe, né? E ele tá lá, né? Fotos no Instagram maravilhosas, tá, sei lá, no Taj Mahal, tá na Índia, tá né? Rodando o mundo. E você vê que uma hora ele está em Londres, né? Ele parou em Londres. Lá em Londres vai ser a última parte do turismo dele, né? Do mochilão dele pelo mundo. E ele tá, inclusive, com pouca grana, né? E ele você vê que ele vai parar num bar, vai conhecer uma personagem, uma moça muito bonita. É a Anna John Kamen, é o nome dela. Essa moça, ele vai ter um encontro amoroso com ela, conversar com ele vai falar um pouco da vida dele pra ela, né? Vai ter a ligação da mãe ali, que ele novamente não atende, né? O que acontece? Ele, sem grana, né? Ele recebeu um golpe lá no cartão, né? Parece que o cartão dele foi clonado, né? E ele tá sem grana, né? E ele tá pensando desesperadamente, né, em ligar pra mãe dele. Veja bem, ele não quer nem atender a ligação. Imagina ele ligar pra pedir ajuda à mãe, né? Ele não quer de jeito nenhum. Aí ele vê que tem um jogo, né? Estão pegando ali algumas pessoas para testar um jogo, né? Que seria um jogo extremamente sensorial, né? Que você entra, né, no programa. E ele resolve se cadastrar para poder participar do bendito do jogo. Ele é um desenvolvedor. É uma brincadeira com a figura do Hideo Kojima, parece, né? Sim, que é o criador do Metal Gear, entre outros, né? E que é um cara que tem essa coisa de ser uma espécie de intelectual dos games, um cara que faz games autorais, tanto é que ele é uma figura muito controversa também, a relação que ele tem inclusive com as empresas, porque ele quer ter uma liberdade criativa, quer fazer coisas conceituais assim, e é meio considerado meio excêntrico, meio maluco. Então esse personagem do desenvolvedor do episódio meio que é uma brincadeira e homenagem também ao Hideo Kojima, até porque o criador da série do Black Mirror é um cara que gosta muito de videogame, foi um cara que inclusive escrevia, né, artigos sobre jogos em revistas, essas coisas, né? Isso, exatamente. Tu colocou no contexto certo, porque nesse sentido aí eu vou te falar que eu boio grandão, entendeu? Eu não sou totalmente desinteressada, né? Olha que absurdo, né, Fábio? O Fábio de palestra sobre isso, né? Mas eu não sou o horror dos games, não manjo nada. Opa, se eu falei alguma besteira, tu me corrige, viu, Fábio? Que eu sei que você manja muito desse assunto. Tudo certíssimo, mas algumas curiosidades eu realmente tem a ver com o Hideo Kojima, mas essa coisa do Charlie Brooker escrever pra games eu não tava sabendo, não. Veja bem, ele tá sem grana e a moça é uma jornalista, ela fala pra ele, antes dele ir lá pra, né, se apresentar para fazer o teste realmente desse jogo. Ela fala, olha, se você conseguir qualquer imagem desse jogo, como é que ele funciona,
e tal, sobre console, sei lá, você vai conseguir uma grana pretíssima. Já pensou? Tente isso, né? Ele fala, ok, né? Vou tentar e tudo. Aí ele vai lá se apresentar e ele vai passar por uma bateria de testes, né? Que seria, né? Primeiramente ele vai encontrar uma moça. Unmi Mosako. Ela trabalhou, deixa eu ver aonde... Ela trabalhou numa série da BBC chamada Moses Jones, que eu nunca ouvi falar, na verdade. Não sei o que ela mais tem que ela tem mais de interessante aí, né? Ela fez, deixa eu ver aqui, Law and Order UK. Se vocês viram isso, teve uma temporada só, né? Law and Order do Reino Unido, né? Sim. Filomena, do Stephen Frears, mas eu não vi Filomena. Eu assisti Filomena, sim, assisti Filomena. E ela trabalhou em Batman vs Superman. Agora, isso realmente, como eu vi também, desculpem, detestei, não é o escopo daqui, eu sei, mas enfim, não gravei nada do filme. Não pegou, né? A referência ficou até meio perdida. Uhum. Mas eu assisti, mas assim, o rosto dela não é nada desconhecido pra mim. De qualquer maneira, eu acho ela muito interessante, né? A atriz, né? E ela vai entrevistá-lo, conversar com ele, né? Ele vai assinar uma autorização e vai ser ligado ali, então, na cabeça dele, tipo Matrix. Eu achei até interessante Ghost in the Shell. Você vai colocar algo assim que você liga assim na sua nuca, interagir com o jogo, né? Vai ter uma visão... coisa interessante, que essa temática de você ter alguma coisa, algum aparelho ligado ao seu sistema nervoso, que ele vai influenciar o seu sistema nervoso ou vai gravar o que você tá vendo. Essa temática é recorrente aí nessa temporada dessa série, né? Sim. Tem mais de um episódio em que esse tipo de aparelhinho vai causar muitos problemas aí pra... É uma coisa que já vi várias pessoas dizendo e tô vendo aqui uns pedaços na Wikipedia que estão me confirmando essa informação. Parece que o Charlie Brooker, ele faz umas brincadeiras de tentar conectar alguns episódios uns com os outros. E aí ele não deixa claro se isso faz parte que se ele quer colocar que tudo isso é o mesmo universo, ou são apenas brincadeiras e easter eggs, entendeu? Parece que no episódio... Aí, desculpa, eu tô falando só como uma suposição, até pros ouvintes que quiserem de repente resolver, entrar em contato contigo, Angélica, e falar, olha, é isso mesmo, então não é, eu vi confirmado isso. Seria bacana a gente ter esse feedback. No primeiro episódio, quando ela tá no aeroporto e a moça fala, teve um problema com um passageiro no avião, já o cara me disse, não, isso aí tem outro episódio, mas parece que é um episódio da próxima série de 6 que vão passar ano que vem. Agora, do 6º episódio, isso eu queria depois que vocês que estão mais frescos na cabeça me confirmassem isso. Parece que em algum momento do episódio 6, alguém está lendo um jornal e se comenta muito rapidamente de um desenvolvedor de jogos lá na Inglaterra que está desenvolvendo um jogo novo, inovador, e não fala mais nada. Sim. Eu posso ter perdido isso daí, eu não consigo recordar imediatamente. Só completando o que o Fábio falou, e a gente pode logo imaginar o seguinte, que esse aparelho, esse chip, ele depois... pode ter sido o protótipo que levou à criação do aparelho que é usado nos soldados, né? Da máscara, pensei isso agora, isso. Perfeito, no 5º episódio, né? Porra. Excelente, Marcos, muito bom, muito bom. Não, eu queria só falar sobre a questão da conexão que o Fábio falou, né? Porque teve um episódio especial de Natal, que eu não sei se o Fábio chegou a acessar, né? Sim, vi. Muito legal, que ele faz referência aos episódios anteriores, né? Então, sim, eu acho que o roteiro ele vai convergindo de certa maneira, né? Sejam os gadgets ou acontecimentos e tal, né? Acaba tendo sim uma ligação, né? Interessante. Gostei de saber dessa informação aí, interessante, Fábio. Mas assim, só para concluir, né? Pra gente poder dar as nossas considerações. Então aí ele vai começar o teste, né? O teste dele, ele vai ver tipo de um bichinho, né? Vai melhorando a qualidade, perguntando a ele, né? Falando, e aí, como é que tá? Você tá melhorando? Ele fica com o aspecto, vai melhorando aos poucos, né? Ele vai informando pra ela até ficar bem realista, né? Ficar algo que ele quase praticamente pode tocar. E ela vai fazendo aquele teste com ele. Ok, nesse teste deu certo. Aí depois ele vai para um segundo teste onde ele vai falar com o próprio desenvolvedor, né? Ele vai parar no escritório dele, ele vai conversar, vai ser uma conversa muito cordial, e ele vai testar lá na hora, vai ter mais algumas imagenzinhas lá e tudo, né? A princípio ele passa por todos os testes, não é? Até que ele vai ser levado realmente a esse jogo que seria um jogo de terror, onde ele inclusive ele vai colocar todos os seus medos interiores, né? Aí ele vai parar numa casa, ela vai falar pra ele, vai colocar no ouvido dele assim um microfone, algo com que ele vai conseguir conversar com ela. Ela fala, vou conversar com você o tempo todo, você fala aí uma palavra-chave, qual é o momento que é pra gente realmente parar, que se você achar que você não tá conseguindo continuar,
e você vai ficar aí, então essa vai ser a sua noite de testes, né? Ele falou, ok, né? Então a palavra vai ser pare, né? Então, até bem interessante que eles têm até agora, né, o tratamento com ele, são muito cordiais, muito simpáticos, né? Tá tudo dando muito certo, né? Muito ele tá muito relaxado, assim, levando o negócio até na brincadeira, assim, tipo, eu vou ganhar dinheiro, ainda vai ser um negócio divertido, fora que tá crente que ele conseguiu tirar as fotos ali, né? Pra poder vender a informação depois, né? Isso é importante, porque ela pede pra ele o celular, antes dele entrar no primeiro teste, foi importante ter lembrado disso. Ela pede o celular a ele e fala pra ele desligar o celular, começa a conversar com ele, só que na hora que ela dá o formulário, tá faltando uma página do formulário. Aí ela fala assim, olha, então eu vou sair pra poder, né, pegar o formulário correto e, né, já volto. Ele fica ali com o celular, ele liga o celular e tira uma foto do console, né, daquele controle que ela tava na mesa, né, e deixa o celular ali, porque ela volta imediatamente, ele não desliga o celular. Isso aí vai ser fundamental, né, pro final da história, né, essa questão aí do celular. Mas aí, então, ele vai passar a noite nessa casa, ela fala, olha, vou estar em contato com você o tempo todo, eles ficam conversando, ele fala que a casa tem um aspecto meio antigo, né, e tal. Ele repara que no quadro, por exemplo, algumas luzes, né, vão se alterando, uma hora tem uma luz acesa e uma pessoa na janela, né. Então você vê que é um jogo de terror, até me lembrou um pouco, assim, olha a minha ignorância, tipo Resident Evil, né? Aquele visual, assim, meio de uma mansão, né, do terror, né? Eu acho que ele faz. Mas tem a ver, ele cita que essa mansão é a cara de uma mansão de um outro jogo desse desenvolvedor. Aí fala, não, o jogo foi baseado nessa casa. Né? E eu acho que tem meio que uma referência velada a Resident Evil aí. Sim, assim, maravilhoso. Olha só, jogadores de PlayStation 1 univos, né? É o único console que eu joguei na minha vida. Brincadeira, o 2 também. Então, mas vamos lá. Aí ele começa a ver a primeira coisa que o assusta seria uma aranha, né? Aí ele fala assim, eu tenho medo de aranhas, né? Ela fala, todos os seus medos eles vão ser reproduzidos no jogo, né? Porque tá ligado diretamente ao teu córtex cerebral, né? Aí ele vai ver uma aranha, aí depois vai começando a aparecer uns personagens meio assustadores, né? E ele se depara com um homem parado, assim, assustador. Aí ele vai mexer, ele fala que tá com fome, ele vai mexer, procurar biscoitos, né? Algo assim. Aí ele até fala, gente, eu achei tão interessante isso daí, porque a gente que assiste muito filme de terror, eu, por exemplo, né? Na hora eu falei, opa, o clichê, né? Ele vai abrir essa porta de armário, quando fechar vai ter uma pessoa ali. E ele, no momento, segundo seguinte, ele falou, né? Ele falou, quando eu fechar essa porta vai ter alguém atrás, né? Aí eu dei risada aqui em casa e tudo, foi engraçado. Aí ele fala assim, realmente tem uma sombra se movendo pela casa. Mas aí, né, tudo muito estranho, mas vai ter uma quebra. Isso daí, porque a moça com quem ele tinha falado, a moça com quem ele tinha dormido, ela vai entrar toda assustada, totalmente assustada, e vai falar pra ele, olha, foge, eu vim aqui pra tentar te resgatar, porque, cara, isso daqui não é mentira, é real. E ele começa a falar assim, né, cético, imagina, né, que isso daí, no mínimo, você mesma é uma aparição aí do game, né, pra me trollar, né. Imagina se eu vou cair nessa daí, como é que você sabe onde é que é o local aonde eu estou? Aí ela fala GPS. Que ela poderia ser ou uma aparição do game, ou ela poderia, na vida real mesmo, estar mancomunada com eles, né? Exatamente, porque inclusive tem uma coisa interessante, até aquele momento, uma característica específica das aparições é que elas não são intangíveis, né? Você não pode tocar nelas. E ele tocou nela, e aí ele falou, você tá aí, você existe. Aí eu comecei a desconfiar também, eu acho que chegou ao next level desse jogo. Sim, é verdade. Não, e detalhe, aí tanto que eles se desentendem, né, e tal, porque ela tá forçando a barra, e ela machuca ele, né, ele sente a dor, né, do ferimento. Ela pega uma faca, é uma cena até interessante, gráfica, né, ela pega uma faca, ela consegue feri-lo, né, ele puxa assim, o cabelo dela, gente, essa cena é maravilhosa, ele puxa, ele arranca, né, toda a pele sob os ossos, né, e tal, uma cena visceral, assim. Aí ele começa a ficar desesperado com isso daí. Ele fala assim, olha, eu não quero mais saber desse jogo. Que jogo maluco é esse? Quando a moça vai responder, ela perde o contato com ele. E aí pronto, aí é o momento que você fala, opa, fodeu, né? E tá, agora fodeu, né? Porque a única coisa que tinha de bom até aí é que ele conseguia contato com a pessoa que tá ali administrando pra parar o jogo a qualquer momento. Aí ele não consegue contato, aí depois ele parece que consegue novamente, algo assim. E ela fala, olha, é o seguinte, então tu vai ter que ir num tipo de um checkpoint que tem na casa para que eu possa desconectar, né? Se você não quer mais, pode sair, não tem problema.
Aí ele vai para um corredor, assim, tem uma porta no fundo do corredor, aí ele começa a falar, né? Vocês estão de sacanagem comigo. Eu sei que eu vou abrir essa porta aí e vai ter um monstro, né? Atrás dessa porta, né? Ele começa a desconfiar, mas ele acaba entrando, porque ele tá totalmente desesperado. E quando ele entra, tem um quarto. E ele vê que a porta atrás dele, por exemplo, já desapareceu. Não é? Ele tá preso ali, ele não tá totalmente desconectado. Aí vem o plot twist, né, do episódio, né, gente? A gente começa a perceber que ele perdeu a capacidade de diferenciar a realidade, o que é a realidade e o que são essas projeções aí que o chip está fazendo ele enxergar, essa realidade alterada. Ele não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. Para mim, foi algo parecido assim, alguém falar para você, olha, você vai ter uma crise grave de esquizofrenia, só que você vai estar vivendo em Solaris. Aquele planeta lá do filme do Tarkovsky, né? É mais ou menos a situação em que ele se colocou, né? Então, complicado isso daí, né? Eu acho. Não, exatamente. Eu adorei o Marcos ter citado os Solaris, né? Porque os Solaris tem a questão da chuva, né? Eu queria até fazer uma relação com outro filme, Fábio, assim, só rapidinho. Porque assim, olha só, a gente tem cineastas e cineastas nesse mundo, né? Sim. A gente tem o David Cronenberg, né? E o Cronenberg, ele é um visionário e, né, esse daí é um diretor que tu pode colocar um visionário, né? Depois do nome dele. E ele tem o Existence, né? Sim. Não sei se vocês recordam. Eu ia falar de Existence agora, eu lembrei. Legal. Pode falar. Nós estamos no jogo ainda? A última frase do filme, né? Sim. Exatamente, sim. E o Existence também tem isso, né? Você entra num jogo... Veja bem, mas o Cronenberg fez isso daí em 99, gente. 99. Mesmo ano de Matrix, e esse filme passou nos cinemas brasileiros muito rapidamente, só nos festivais. Exatamente. E com esse filme aí tem a questão também do jogador, que ele participa, o quanto você começa a estar na dúvida se você está realmente no jogo ou você está na realidade. O Cronenberg já tinha também feito uma inserção em outros universos, por exemplo, naquele filme Mistérios e Paixões, que o cérebro dele tá afetado por conta dele ter um longo período de uso de drogas. E ele entra numa fantasia, numa terra alternativa, numa trama em que ele é um detetive, e aquilo lá se tornou a realidade pra ele, né? Aquela fantasia do cérebro bugado dele. Mas e você imagine só, você se propõe a permitir que alguém faça uma leitura dos seus piores medos, ou seja, aqueles que te afetam realmente, a ponto de você ficar disfuncional se você for confrontado com eles, e isso já seria terrível se você botasse um capacetezinho de realidade artificial que você pode tirar ou que você pode desligar. E se você tá com um instrumento que você não pode mais desligar, ou na verdade tem a palavra de segurança, mas ela não deu certo na hora que ele usou. E aí, e sendo que a sua capacidade de diferenciar a realidade não tá destruída, tá alterada, porque o mundo é o que você enxerga, na verdade, né? O mundo passa pelo filtro dos seus olhos. Então, se você tá com um chip que ele faz com que você tenha alucinação visual, tátil, auditiva dos seus piores medos, aquilo é pra você a realidade naquele momento e vai te deixar um trauma real, o mesmo trauma que você teria se o seu pior medo acontecesse de verdade com você. O trauma no seu cérebro vai ficar, não é verdade? Não, perfeito. E tem uma coisa interessante nesse filme que me incomodou, esse personagem do Cooper me incomodou muito, porque ele é aquele americano típico, entendeu? É o americano que mesmo fazendo mochilão, mesmo parecendo ser um cara hipster e tudo mais, é um babacão, né? É um babacão americano típico, né? Crianção. A Wikipedia tá dando que o personagem tem 35 anos e namora com os pais. Isso é um loser, né? É um loser. E aí tem aquela história que ele conta pra atriz lá, pra garota lá, que ele fica com a Sônia, que o pai dele teve Alzheimer, morreu e ele não sabe lidar com isso, nem com a questão da mãe, de falar com a mãe. Mas é engraçado que é um grande medo dele também é ter Alzheimer, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E ele, no entanto, ele não tá nem aí com o fato que o negócio, o pessoal vai ver os medos dele. Eu acho que ele desliga e não acredita que isso vai acontecer de verdade. É que nem o Marcos falou, cara, como é que você vai permitir que alguém ligue algo no teu córtex cerebral? Então, que mexa na sua cabeça, entendeu? Não, quando fez isso eu falei, fudeu. Exatamente. E o plot twist do episódio, pra quem não sabe, é que ele vai descobrir que, tipo assim, a partir do primeiro momento onde ele tava com ela naquela sala, ele já estava jogando, né?
O jogo, a partir da primeira ligação, ele já estava jogando. Tudo já fazia parte do jogo. E aquilo destrói a cabeça, a memória dele, até pelo fato porque o celular, de certa maneira, ele ligado, ele interferiu, né, no game lá, né, deu problema. Ficar mais triste ainda, né, ele tem uma visão da mãe dele, como se ele tivesse conseguido realmente sair do jogo. Só que ele não tinha saído do jogo, ele não tinha terminado. A primeira impressão, né, é que ele consegue sair da casa, volta pra mãe dele, a mãe dele, só que ele chega no quarto dela, ela tá sentada chorando, ele fala, mãe, cheguei, né, e tal, como, tipo assim, agora eu vou assumir, né, as minhas responsabilidades, vou te apoiar, né, e tal, finalmente. E ela vira e fala assim, eu tô ligando pro meu filho. Ele não atende, né? Pois é. Aí que eu fiquei apavorado. Eu já falei assim, cara, já tinha detonado há muito tempo essa história, né? Um pesadelo dentro de outro pesadelo, dentro de outro pesadelo. Cara, quantidade de filmes, quadrinhos e livros que eu já li sobre isso. Você falou do Cronenberg, do outro lá do Mistérios e Paixões, não é isso? Isso. Que é do Naked Lunch, que é um livro do William Burroughs, que é por aí. E não é à toa que o William Burroughs é um dos padroeiros do negócio lá do Cyberpunks, né? E o Cyberpunks tem muito esse negócio de realidade virtual, realidade alterada, né? E depois também Philip K. Dick também, você vai pegar Total Recall, tudo bem que mesmo o filme do Verhoeven é legal, mas não chega a ser um grande clássico do cinema, mas bem melhor que o Recall, que o remake, pelo menos, né? E ele é interessantíssimo por causa disso também. O cara nunca sabe se ele tá no sonho ou não. Eu acho que esse filme, toda a história que sabe trabalhar esse tema, eu acho fantástica. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Fábio. Diga. Percebeu um subtexto aí, até meio de uma leitura meio moralista, no seguinte sentido, como a gente tinha até falado, o Charlie Brooker é um cara que gosta muito de videogame, escreveu muito sobre videogames e tudo mais, e tipo assim, parece, meio assim que tem um subtexto assim, olha, no mundo dos games, você tem pessoas emocionalmente imaturas, com pouquíssima experiência de vida e com pouquíssima bagagem emocional, sendo confrontadas com realidades cada vez mais violentas, terríveis e perturbadoras nos games, que é claro, pra você conquistar o público, você tem que quebrar cada vez mais limites da quantidade de violência e de conteúdos terríveis e perturbadores, enfim, até você tem ambientes virtuais nos games em que você pode matar, assassinar, estuprar, etc. Né? E isso poderia gerar até problemas psicológicos. E tudo bem que isso aí é uma discussão claramente moralista e que muita gente moralista burra, aliás, usa esse argumento, né? Mas você não acha que também tem um subtexto aí de o que é a exposição, você ficar o dia inteiro jogando videogames com 40 anos morando sendo sustentado pela sua mãe, pode fazer com você? Cara, tem, claro, cara. Eu acho que essa questão aí, ela é importantíssima dentro do cenário de games, inclusive. Volta e meia a gente começa a ter... Sempre que acontece um problema de um jovem morrer por causa dos videogames, entendeu? O pessoal começa a colocar muito na conta da influência do game, o que não é verdade, que se a pessoa se matar ou se suicidar, o que ela tá vendo por último é sempre culpado, mas não é necessariamente o que tá fazendo, o que realmente interfere com ela e que faz fazer com que ela morra, mas a questão também é o seguinte, e existe aquela coisa interessante de dizer, não, mas quando você for mais velho, você vai ter suas responsabilidades, você não vai fazer esse tipo de coisa, isso não vai acontecer com você. E aí a gente está acompanhando agora justamente uma geração mais nova que é isso, ainda está morando na casa dos pais depois dos 30. Grosso modo, não é nem porque deu errado na vida, grosso modo é porque a pessoa decidiu que vai ficar em casa dos pais mesmo porque tá tudo certo ali, entendeu? Por que ela vai crescer? Tá tendo estudo, inclusive isso é uma coisa muito atual que você falou, ficam morando com os pais até os 30 anos de idade, por aí, porque eles querem poder ter uma grana, ninguém quer pagar aluguel, pagar água, pagar luz, quer poder viajar, quer poder fazer outras coisas da vida, né? É verdade, né? Mas é interessante isso daí que o Fábio levantou, essa questão meio moralista, né, de você, cuidado, né, com o jogo de videogame, né, e tal, né, e tem várias discussões. Recentemente teve um menino que ele se matou, né, e o pessoal quis colocar na conta do jogo se não me engano, foi o LOL, um negócio assim, não lembro, gente. Mas foi isso. Isso aí
cíclico, né, cara? Toda hora aparece alguma coisa acontecendo e o pessoal querendo criminalizar, demonizar, né, a questão dos games, né? E a tecnologia mesmo, porque eu lembro da época que o pessoal tinha aquela coisa, aquele papo que o código de barras, né, ia servir para você ser rastreado, e tem essa coisa aí do chip, né, porque você já tem algumas experiências de implantação de chip para a pessoa ter tratamentos para recuperação da visão, se fala na possibilidade de recuperação de movimentos perdidos de membros com a aplicação de algum aparelho, né, algum chip no sistema nervoso da pessoa. Só que isso tudo também já está gerando comentários de que vão usar isso para te controlar, enfim, tem que é um plano dos ETs, que é um plano de Satanás, etc, né, que a gente escuta muitos por aí. Enfim, essas coisas. Então também tem um pouco disso do pânico da tecnologia e também mas na verdade a tecnologia ela tá sendo pensada também para trazer benefícios. Claro. Assim a gente espera, né? Na Sim. verdade. Não, e só pra resumir, porque eu não comentei, no final a gente vê que o personagem principal ele se ferrou, né? E tá com o cérebro dele deu um bug do caramba e ele, tipo assim, deu pane nos órgãos e tal, e o cara morreu, né? Sim. E pro horror de todo mundo, né? Horror, né? O desenvolvedor fala assim, coloca ele junto com os outros. Sim. A morte dele, e até essa coisa do que o roteiro coloca do pai dele, ele teve uma morte semelhante a alguém que tá no estágio final de Alzheimer, que o próprio cérebro para, inclusive, de controlar os órgãos, né? Sim. E a pessoa acaba morrendo mesmo. E ele tinha esse medo, né? Muito grande. O roteiro brinca com essa coisa de você estar fugindo de algo que você tem muito medo, e essa fuga, isso aí tem desde Édipo, né? E essa fuga é que te leva a você acabar caindo naquele destino que você quer evitar, né? Muito bem falado, Marcos. Édipo, putz, cara, já um meta-exemplo, né, disso, né? Pois é, né? E aí, gente, 2 episódios. Eu não gosto muito de ficar dando nota pra episódio, não. Mas tem que ranquear o episódio. É 4.2, é 4.5. Muito bom. Não, então, mas é assim, vamos para nossas considerações finais, falar, entre esses episódios aí, quais que vocês mais gostaram, tiveram as relações mais interessantes. Eu já saio na frente aqui falando que é o seguinte, eu gostei dos 2 episódios, sim. Tu acaba fazendo as referências nas relações com outros filmes que lidam com essa questão do que é realidade, né? O protagonista, que eu acho que sempre é legal de você analisar, né? Tu falou de Philip K. Dick, né? O Fábio, né? Eu até pensei em Blade Runner, né? Sim. E, sei lá, mas né, fica aquele negócio, aí o cara é um androide ou não, né? Mas é muito legal isso daí. O plot twist também é interessante nesse 2º episódio. Mas se é pra escolher um episódio que eu tenha gostado, assim, logo no nosso primeiro podcast, eu gostei primeiro mesmo do Nosedive, né? Esse daí eu acho que ele tocou na ferida, ele falou uma língua que eu conheço, né? Até porque eu não sou gamer, né? Eu conheço muito bem a internet. Eu já tô há 7 anos fazendo esse trabalho aqui e eu já vi alpinista social de tudo quanto é jeito, né? Tipo, a gente acaba tendo que sobreviver dentro desse mundo, né? Então tu acaba tentando dar o melhor de si pra não receber uma nota ruim, né? Não receber uma só estrela, né? O primeiro que eu curti mais foi esse daí, o Nosedive. E você, Fábio? Olha, eu também vou fechar com você, Angélica. Na verdade, assim, embora eu seja professor do curso de jogos, eu achei que o episódio do Playtest, os 2 são muito bons, eu concordo com você. Eu não quero nem ranquear, porque eu acho que é covardia. As pessoas agora ficam dizendo, não, porque essa temporada é pior que a outra, tal, como se fosse fácil escrever qualquer um dos episódios dessa série. Com certeza. Não é fácil. Então é o seguinte, eu pago o maior pau pro Charlie Brooker, entendeu? Tenho o maior respeito pelo cara. Dito isso, o episódio que mais mexeu comigo não foi o do jogo, foi o Nosedive. Por causa do que você falou agora. Eu acho que eu acho que é o seguinte, eu acho que esses 2 episódios, eles são parte de né, o Black Mirror é uma coisa que vai ficar na história da TV. Eu acho que isso já foi comprovado. Independente, que nem Twilight Zone, com quem é muito comparado, né? Apesar das pessoas
ficaram, não, mas essa tecnologia daqui a pouco ela vai ultrapassar, ou então nós vamos fazer outro tipo de coisa que não vai ter exatamente a ver com isso. Ok, mas os comportamentos humanos é que importam aí, né? O usuário importa mais que a tecnologia. Exatamente, sim. Então, Sim, no Nosedive é o emocional, aquilo que eu te falei, da angústia do like, de você se fuder porque você quer que tua namorada dê like no teu post e não dão. E aí essa coisa de ranquear mesmo na vida e na web. Agora, o Nosedive, pra mim, ele é uma puta história de ficção científica de sonhos dentro de sonhos dentro de sonhos, que a gente já viu em muitos outros filmes. Agora, eu gosto de ver, eu continuo gostando de ver. Eu achei ele menos original que o primeiro, mas é igualmente gostoso de assistir. E angustiante pra caramba. Ah, maravilhoso, Fábio. E você, Marcos? Qual foi a tua preferência aí? Se é pra escolher. Não é pra ranquear, é só pra falar, gostei mais desse. Não, então, eu achei que os 2 episódios, eles têm o DNA da boa ficção científica. Nisso, assim, agora, digamos assim, eu me diverti mais com o segundo por causa dessa relação dele com o mundo dos games e por essa tonelada de referência que ele faz a outras obras de ficção científica, mas o que me tocou, me angustiou mesmo e que me deu mais material para eu refletir foi o primeiro, com certeza. Eu acho ele também cinematograficamente mais redondo em todos os sentidos, assim. Sim. É verdade, né? Diretor realmente muito competente, excepcional. o Joy Wright, né? Ah, legal, gente, legal. Então, ó, chegamos aqui ao final do nosso podcast aqui, batendo um papo sobre Black Mirror. Eu quero agradecer ao Fábio Fernandes, o nosso amigo lá do 3 Páginas, pessoa super legal, assim, tipo assim, o Fábio é 5 estrelas, cara, eu sou meia estrela e consigo aqui falar com ele, cara, que então é isso, uma honra. cara, pelo amor de Deus, eu tô muito feliz, eu que tô sempre com você, é uma referência, Angélica, eu sou teu fã, cara, eu acho barato estar aqui com você, eu adoro sempre que você me convida, quando eu posso eu vou, e ficava muito puto no começo, quando eu tinha aqueles problemas de fone de ouvido e tudo mais, que agora acho que resolvi, e tô aqui podendo falar contigo. Pô, legal, honra, muito obrigado pelo convite. Poxa, obrigado. Eu queria que você falasse um pouco do 3 Páginas, do teu trabalho na internet, pro pessoal ir buscar também, os nossos ouvintes daqui e buscar o teu conteúdo, cara, que é muito maneiro, meu amigo. Legal. Olha, e hoje foi uma maratona, cara, eu tive que gravar um programa do 3 Páginas que durou mais de 3 horas antes de falar contigo. Durou 3 horas e meia, mas com a edição vai cair pra 2 horas e 50, mas eu acho que vai bater perto de 3 horas. É o seguinte, gente, o 3 Páginas é um programa de análise literária. O que é isso? O nome 3 Páginas é por causa de uma ideia que o Ivan Mizanzuki do Anticast teve. E no ano passado ele me convidou para participar. Que é o seguinte, ele fez uma chamada aí pros ouvintes do Anticast para mandarem seus contos e que eu e ele analisamos a primeira página de cada conto. Analisar a primeira página é mais ou menos como a gente fez aqui hoje. Só a primeira página já dá meia hora de análise pelo menos no áudio. É muita coisa. E é muito bacana, porque eu consigo chegar para as pessoas e dizer, olha, é o seguinte, esse conto aqui. Alguns mandam flash fiction, então em um conto uma página já é o conto. Você tem a primeira página, e alguns são contos grandes, mas eles explicam, e eu falei, ok, então assim, eu leria esse conto até o final ou não? Por quê? E aí eu tava com a Clara Madrigano até há pouco tempo atrás, a Clara por motivos pessoais teve que sair, e eu já posso até anunciar pra vocês que quando esse programa for pro ar, acho que já vamos estar com um novo, né, que é o Jacques Bárcia, o Jacques lá do Recife, que é um escritor do caralho de ficção científica, escreve em inglês também, e tá fazendo um ótimo trabalho de pesquisa na área de futurologia no mestrado lá da Federal do Recife, Federal do Pernambuco, né, e aí é isso, a gente toda quinzena a gente faz um programa para vocês, ouvintes, se é que é possível que algum ouvinte do BPM, né, e do Masmorra Cast não saibam que existe o Feito por Elas, pelo amor de Deus, né? A gente alterna espaço no portal do Anticast, quinzenalmente uma semana, uma quarta-feira, o Feito por Elas, que é o podcast de cinema feito por mulheres e o podcast por mulheres também, Angélica e da Isabel Wittmann, e aí outra quinzena eu e agora o Jacques Bárcia vamos apresentando o 3 Páginas. E é isso, a gente tá aguardando, quem quiser mandar material pra gente, não precisa ser só do 3 Páginas não, se vocês estão ouvindo aqui agora e quiserem mandar um conto pra mim de qualquer tipo, é contato@3páginas.com.br, é só mandar que serão muito bem recebidos. Nossa, maravilhoso, Fábio, com certeza. Poxa, gente, eu sei que tem um pessoal aqui que escreve e tal, e o pessoal é meio envergonhado, né? Olha só a chance de ter um
um conto analisado, né, por profissionais da área. Nossa, isso é maravilhoso. Vocês são maravilhosos, cara. O trabalho que vocês fazem é impressionante, meu. Todo mundo é fã, a galera. E olha, a gente faz parte da mesma família agora, do mesmo portal, né? Isso é muito legal. Muito legal. Não, isso é muito bonito, né? A gente conheceu há quantos anos? Foi na primeira temporada de Game of Thrones, Angélica. Você sempre fala isso, né? Meu, primeira e aí, agora, temporada. Pô, 5, 6 anos depois, a gente já tá trabalhando quase que juntos aí no meu portal. Isso é maravilhoso, daqui a pouco a gente já é vizinho, já tá pegando xícara de açúcar, tu vai ver só. E eu acho que eu vou te olha, desculpa, Marcos, mas vou ter que me encher de intimidade com a Angélica e pedir uma coisa mais íntima ainda. Que tal a gente gravar, a gente ter nosso próprio podcast de cinema de ficção científica um dia, hein, Angélica? Olha, eu ia adorar, hein? Eu ia adorar, Fábio. Ia ser uma honra, porque é um tema que eu sou muito atraída, né? Tu sabe, né? Tu me conhece, né? Não sou uma grande entendida assim, mas eu tô explorando. É que nem o faroeste, cara. O sci-fi, ficção científica é uma paixão também. Eu gosto muito. Eu sou afim, viu? Se tu quiser, se tu topar, eu ainda faço assim contigo. A hora que você quiser, a gente anuncia um projeto aí, manda ver, viu? Não, cara, acho que para ano que vem eu tenho umas ideias e queria conversar contigo depois, então. Façamos. Legal, maravilhoso. Obrigada, viu, Fábio? Por favor, pessoas, não deixem de acessar lá o anticast.com.br. Nós estamos todos lá, tá? O Projeto Humanos, do Ivan, o Anticast, o É Pau é Pedra, o 3 Páginas, o Feito por Elas. Tem um podcast muito legal também, que é o Visualmente, né? Isso, tem o Salvo Melhor Juízo também. Exatamente, que fala de direito, né, e tal, de leis. Então, cara, não deixe de acessar, porque é o pessoal de humanas, cara, é a coisa mais linda, todo mundo reunido ali de mão dada e tal, muito foda. Flor na barba, todo mundo... abraçando a lagoa, né, vamos abraçar a lagoa. Muito amor, por favor. Uma colega minha acessou lá, falou: gente, que portal lindo, só tem a galera de humanas. Muito foda, viu, Fábio? Muito bom, cara. Obrigado. Mas tá vendo? Quando a gente vê o trabalho que vocês fazem lá, tá vendo como dá pra ter entretenimento e se educar ao mesmo tempo? Exatamente. In your face, fucking YouTuber. Yeah. Viva o podcast brasileiro, gente. Viva! Legal, Fábio. Obrigada, viu, meu amigo? Continuemos juntos aqui. Vocês também continuem seguindo aqui, que a gente vai continuar falando de Black Mirror, viu? Com o Fábio também, por sinal. E agradecer ao Marcos também, que é o parceiro de 300 mil podcasts, né? 300 mil não, né? Mas bem, estamos chegando nos 200 tranquilo. 7 anos e tá 300 projetos e cada vez mais juntos, né, Marcos? Pois é, não, mas é uma felicidade poder comentar, tá aqui gravando com o Fábio e contigo e poder comentar sobre essa série tão bacana, tão interessante. Prazer. Então é isso, meus amigos, a gente agradece a sua audiência, pede pra você que se você curtiu o material, você não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós estamos lá em facebook.com/cinemasmorra, no Twitter estamos com masmorra_cast, Instagram também. E se você quiser nos apoiar, não deixe de acessar Padrim. O nosso Padrim está aí no sidebar do nosso blog. É isso. Muito obrigada e até o próximo podcast, né, gente? Grande abraço. Opa, fiquem bem. Um abraço, tchau. Tchau.